Gente, boa tarde. Hoje a gente está aqui com o microfone, porque nosso microfone not working. Mas então, desejar as boas-vindas aqui ao Daniel, agradecer a disponibilidade de tempo dele. Então, dentro do SMEM, a gente tem esse ciclo de novos docentes, a gente chamou assim, para os docentes que se credenciam no programa, que estão chegando, e eventualmente a gente não conhece, e eventualmente também a gente acaba agregando alguém aqui do campus de Rio Claro, que também está chegando na Unesp e que pode contribuir aqui com a nossa pesquisa. Então, a gente combinou que, como o Daniel vai se apresentar, não faz muito sentido eu apresentar o Daniel. Mas só dizer que nós somos contemporâneos lá na USP, então somos filhos do mesmo orientador, o Vinícius. Acho que eu defendi um pouco antes do Daniel, mas a gente conviveu ali na USP, né? Então, é uma alegria ter você aqui com a gente. E já vou te passar a palavra para você ficar à vontade. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Agradecer a presença de todo mundo aqui e dizer que eu me sinto muito feliz com o convite, né, dos colegas, em poder vir falar aqui com vocês, como disse, me apresentar, uma ideia de uma conversa que seja mais informal. A encomenda, né, que foi feita foi de Daniel, se apresente um pouco o que você pesquisa, quais seus interesses, um pouco da sua trajetória, né? Que seja acadêmica, profissional, ou ambos. E, geralmente isso é uma encomenda fácil, né? Mas no meu caso é sempre um arroscado falar sobre isso. Não que eu tenha uma experiência longuíssima, mas ela é bastante diversa. E muitas vezes é difícil de eu organizar cronologicamente, como é que eu faço essa organização das coisas que eu fiz aí até chegar aqui. Às vezes eu quero escolher algum recorte, né? O que será que faz sentido, não faz sentido, e no fim eu começo a olhar para trás, o que me define como professor, né? Como pesquisador, né? A pessoa que está aqui agora, e tudo me parece difícil tirar de lado algumas coisas. Então eu me proponho a abrir aqui, né, abrir o coração para vocês falar dessa minha trajetória e para que vocês entendam um pouco quem sou eu, né, as minhas opções, o que eu entendo aqui, né, como sendo professor, né, que ensina matemática. No caso, eu sou professor do Departamento de Educação, né, e eu cheguei aqui na Unesp ano passado, em agosto. Então, não é só um novo docente do programa, mas também um novo docente da Unesp e também um novo docente na cidade, né? Eu não era aqui de Rio Claro, na verdade fui conhecer mesmo a cidade por conta até do processo seletivo, então são muitas novidades, né? A cidade, a Unesp, agora o programa, então é uma chegada mesmo. E nessa ideia de me apresentar, acertei o botão. Eu falei, falo ou não falo? Vamos falar, porque de uma certa maneira isso reflete um pouco quem eu sou e as trajetórias que eu fui trilhando aí na vida, né? Eu sou de São Paulo, tem alguém aqui que é de São Paulo também? Conhece bem esse mapa, né? Eu passei a vida toda, nasci, vivi, estudei, né, me formei, trabalhei em São Paulo. Nos últimos anos morei na cidade de Indaiatuba, mas grande parte da minha vida é aqui em São Paulo. Eu nasci aqui, me criei a vida toda, que é ali na região que seria da Vila Matilde. Vila Matilde é um grande bairro, né, tem bairrinhos menores. Era um lugar chamado Vila Talarico, né? Eu sou um talariquense, não sei. Tinha um amigo que falava que eu era a única pessoa que tinha orgulho de colocar isso no Lattes, né? Eu era a pessoa que nasceu na Vila Talarico. Mas é por aqui,
né, na zona leste da cidade, e eu quis marcar um pouco esses lugares. Eu estudei, então, na USP, eu fiz licenciatura em matemática, aqui está a USP, a cidade universitária. Eu me licenciei em matemática na USP e depois fui fazer mestrado e doutorado ali na USP, também na faculdade de educação. E então, essa minha vida aqui sempre foi essa correria, Zona Leste, USP, usando sem transporte público, na verdade. Então, era a correria de ônibus, de metrô, de lotação, usava praticamente todos os estilos possíveis de cair ainda para baixo. A gente é pobre, sempre assim. E esse era, né, por muito tempo, né, foi o meu trajeto, né, diário. Eu vou fazer uma recuperação rápida, depois a gente volta falando, né, com mais detalhes de algumas coisas. E assim que eu me formei, né, concluí a graduação lá no IME-USP, eu passei, logo no ano seguinte, passei num concurso para trabalhar na rede municipal de São Paulo. Trabalhava como professor de matemática de anos finais, ensino fundamental, praticamente sempre com o 7º ano, que era um horror, mas no fim eu gostava, né? Alguns sextos anos, mas era sempre o 6º e 7º ano que eu acabava trabalhando. E ficava aqui, a escola que eu dava aula ficava aqui na cidade de Tiradentes, que é no extremo leste, né, também da cidade, aqui próximo de... Aqui próximo de Guaianazes, é muito grande, né, isso aqui veio para baixo, e a partir meus trajetos a partir daí da minha graduação começaram a ser esses, né, eu vinha de metrô, o metrô fica por aqui, até perto de Itaquera, estádio do Corinthians, e descia e chegava na escola, andava pela parte da frente, porque não chegava por lá. Não sou eu, hein? Sua fala está causando distúrbio. Sua fala. Começar a colocar um capacete. Vai falar de Corinthians, vai falar de Zona Leste, e eu fazia esse caminho, né, muitas vezes, e não só isso, porque logo no ano seguinte eu comecei também a fazer o mestrado, né, na faculdade de educação. Então eu era de manhã, corria para cá, saía daqui, em vez de parar em casa, eu atravessava de volta, vinha aqui para a USP, estudava, fazia as disciplinas, assim como todo mundo. Grupo de pesquisa, né, onde fui conhecer Andréa, fui conhecer Zaquil, né, e voltava. E fiquei nesse vai e vem, né, por um bom tempo, mas logo que eu me formo, também acontecem outras coisas, né. E uma das coisas que aconteceram foi que eu fui chamado a trabalhar em uma ONG que fica aqui, uma ONG na região da Lapa, mais ali próximo do CEAGESP, onde tem a Vila Leopoldina, né, e tudo. E eu comecei a trabalhar nessa ONG também. Então, era um momento que eu já tinha encerrado as disciplinas, eu estava um pouco mais tranquilo, tinha disciplina para fazer no período noturno, então a agenda estava um pouquinho mais solta e o Daniel arrumava coisa para fazer, né? E pouco depois, aí eu começo a dar aula também aqui numa faculdade pequenininha, uma faculdade privada, pequenininha, em cursos de administração e ciências contábeis. Aí você dava aquelas aulas, né? Matemática básica, matemática financeira, estatística, as disciplinas básicas desses cursos, e aí começa aquelas dando aula de qualquer coisa, né? Então eu lembro de dar aula de micro e macroeconomia, tinha uma lá que eu dava aula que era administração de bens materiais e patrimoniais. Até hoje eu não sei direito o que era isso. Aí tinha números, eles me punham para dar aula, cada um de gráfico, um de forma, dar aula, porque você sabe explicar isso.
E eu ia, e era uma coisa que eu queria muito. Eu estava fazendo mestrado, a intenção era sair do mestrado, quero fazer um doutorado e quero atuar no ensino superior, né? Mas naquele momento, né, até hoje eu não sei como eu fazia isso, né, mas eu ficava nessa rotina. Acordo aqui de manhã, aulas aqui na cidade de Tiradentes, voltava e olha, eu estava aqui na UNG fazendo aulas aqui à tarde, ou na USP, desenvolvendo atividades ali da pós, e aí à noite eu saía desse núcleo, ia dar aula nessa faculdade, e aí eu voltava tudo para cá e recomeça, né? E isso foi acontecendo durante boa parte desse meu início profissional e da minha formação acadêmica. E para mim isso foi muito interessante, na verdade. Eu não sei como eu dava conta disso, se era saudável ou não, provavelmente não. Mas, para mim, mais do que as experiências, né, particulares aqui de cada lugar, esse exercício de atravessar a cidade sempre foi um exercício também de refletir. Era muito tempo dentro de condução, de transporte, com todas as dificuldades que a gente vê hoje aí realmente acontecendo, coisas brutais que não deveriam acontecer, mas que sempre, no fim, aconteciam também. Mas eu arrumava meu tempo para ler, arrumava meu tempo para ouvir minha música, mas mais ainda para pensar. Eu refletia muito sobre o que eu estava vivendo, né, nas escolas, o que eu estava estudando na pós, as leituras particulares. Eu usava muito esse tempo. E usar a cidade me permitia isso, ver as pessoas, um olhar mais sensível pela cidade mesmo, para as pessoas que estão ali. Então você passa por bairros periféricos, passa por bairros mais ricos, convive com pessoas, conversava, né? Sempre muito conversador, então senta no ônibus, começa a falar com quem está do lado, as pessoas puxam o assunto, e eu gostava desse exercício, me impunha muito a pensar sobre essas condições, né? Das pessoas e da própria cidade e do que eu estava fazendo, afinal de contas, para que eu estava me formando, né? Isso tudo me pegava e geravam inquietações, né? E inquietações é uma palavra que acabou ficando popular, né? Eu tenho visto cada vez mais as pessoas falando em inquietações na academia, né? E eu vou por essa ideia de inquietação que vem desse filósofo do País Basco, né? Não conheço muito aprofundadamente sobre ele, mas esse texto me chamou a atenção, porque batia, né, com essa situação que eu me via, e entendendo essas inquietações como esse desdobramento, né? Um fruto de um espanto, né? O mundo se manifesta através de um desassossego. Eu acho que essa palavra ela era emblemática para mim, né? Mais que inquietação, era esse desassossego, era algo que eu sentia, né? E é isso, que quando colocadas em prática, elas vão dar origem a perguntas, né? E isso me motivava, era sentir esse desassossego, essa inquietação e as perguntas que elas me proporcionavam. Perguntas sobre a escola, sobre ensino, sobre as pessoas, sobre a cidade, sobre desigualdades, injustiças, né? E que eu via passando, e tudo isso ia sempre me colocando a pensar nesses meus trajetos, e que eram bem longos, eram horas e horas realmente, né? Eu acho que eu cheguei a fazer as contas na época, eram de cerca de 4 horas de ônibus nas idas e mais 4 nas voltas, né, em alguns dias. Então era bastante tempo para pensar, né? Pensando nesse trajetinho todo, né? Vai para um lado, depois começa a voltar tudo. Eu lembro que uma vez eu peguei uma carona, meus pais aposentaram, e eles falaram: eu te dou uma carona até o metrô e nós vamos passar o dia na praia. E aí eles foram para a região de Caraguatatuba e me deram essa carona, me deixaram na porta do metrô. Eu ainda não tinha chegado na USP ainda, e eles me mandaram uma mensagem dizendo: olha, já estamos aqui, tá? E eu ainda não tinha conseguido chegar lá na USP. Hoje já está melhor com o ônibus, né? Com o ônibus não, o metrô, que sai ali perto, facilita um pouco a vida, mas ainda assim
Mas eu me punha nesses momentos aí de pensar, especialmente conversar com pessoas, ouvir pessoas, né? É um exercício que eu gostava de fazer. Às vezes era triste, né? Às vezes eu me estressava, mas era um exercício interessante. E, gente, outra coisa, né? Acho que não é uma palestra, né? Então, querendo parar, me parem, me perguntem, fiquem à vontade, não precisa esperar um momento para me interromper, fiquem super à vontade para fazer alguma pontuação, conversar, tá? E nessa ideia das inquietações, né, coisas que me desassossegam e que me põem a perguntar, a primeira grande inquietação que eu senti e que eu acho importante de compartilhar ainda mais aqui era justamente sobre matemática. O porquê matemática era complicado para mim. Eu acho que eu já comentei isso, comento com os alunos na graduação, já comentei em outras ocasiões, comentei com colegas. Eu, diferente, imagino, né? Que a maioria de vocês, ou de colegas que viram professores de matemática, professoras de matemática, pessoas que vão ensinar matemática, né? Ou que entram num curso de graduação em matemática, gostam de matemática, né? Na escola, na educação básica, tem ali uma relação boa com a matemática na educação básica, e parte disso como, vai ser o meu futuro, eu amo matemática, vou seguir na matemática. Não foi meu caso, eu até gostaria de dizer que foi uma relação de amor e ódio, mas era ódio e ódio, não tinha essa de amor e ódio, não. Era... E aí você vai falar, mas por que matemática então, né? A gente está falando de um momento ali de anos 90, comecinho dos 2000, mas mais 90, que a gente tem informática, computação, né? Ficando cada vez mais popular, né? Se popularizando, as pessoas começando a ter um acesso maior, né? A computadores, a internet ainda, né? Bem engatinhando, mas algo que já era possível de se vislumbrar. E eu gostava daquilo, né? Depois de 99, né, chega a Matrix, aí eu gostei mais ainda, que eu quero ser, né, na vida, o Neo ali, né. É isso, eu quero trabalhar com computador, eu quero trabalhar com informática, sem entender exatamente o que isso significava, né. Eu gostava daquela ideia, mas eu era muito consciente da minha condição, no sentido que eu sabia que eu não era o melhor aluno, eu não era o mais dedicado, eu não era... o aluno exemplar longe disso. E eu sabia da concorrência, né, de entrar no vestibular da ciência da computação, engenharia da computação, que seja. E olhei e falei, e como é que eu entro? Também não estava disposto a gastar tempo de cursinho, meus pais também não estariam dispostos, eu não teria essa condição. E qual é o atalho? Eu começo a procurar, os cursos de computação estão justamente nos departamentos de matemática, né? Não gosto da matemática, gosto da computação, é mais fácil de entrar, não sabia eu o que ia ser difícil de sair, mas era fácil, mais fácil de entrar. Em termos de nota de corte, foi um atalho, eu não sei se foi a melhor ou pior, mas foi a minha opção, foi a minha estratégia ali, nos meus 17, mentira, era 18, eu reprovei um ano de matemática, eu já era, então isso me dava uma paura também de ser o cara que já tinha 18 anos de ensino médio e o terceiro ano do ensino médio eu estava muito mal, matemática, física, química, as exatas, né? E começa a dar aquele desespero, né? Se a pessoa prova o terceiro ano, já tem 18, deve ser 19 anos no ensino médio. E esse foi o atalho. Cheguei na matemática, passei, segunda chamada, aquela coisa toda. Fui muito horrível no vestibular, fiz a FUVEST pessimamente mal em termos de matemática, física e química, quase zerei, mas eu praticamente gabaritei as outras, né? História, geografia, minha redação foi super boa, literatura, tudo eu fui bem, mas esqueci. Já devia ter acendido a luz, né? Não acendeu, fui lá, passei, comecei a cursar.
desastre, né? Obviamente não gostei, né? Porque eu tinha os amigos que amavam matemática e chegava lá no IME e horrível, né? Me dei mal, sempre tirei 10, agora é 2 com muito esforço. Eu sempre fui mal, então eu continuei indo mal. Eu fui numa boa, mas obviamente aquilo me pegou, né? Eu falei, pô, eu já sabia que não era meu lugar, né? Mas eu também não estava disposto a abrir mão, né? Não, vou ficar e vou insistir, mas não fui bem. Não fui aprovado nas primeiras disciplinas do curso. Eu entrei no bacharelado, lá tem essa diferença, né? Você tem uma entrada de bacharelado e uma de licenciatura. E a opção foi o bacharelado, não pensava em ser professor, né? Ia mexer com o computador, né? Era essa a ideia. E por reprovar em tudo esse nosso sistema que nós temos de pré-requisitos, significa que no segundo semestre o Daniel não tinha nada que fazer. Então, no cálculo 1 não tinha cálculo 2 para fazer. Né? Tomei pau de estatística 1, tinha estatística 2 para fazer. Primeira disciplina de computação, péssimo, ainda bem que eu desisti, porque eu não me dei nada bem com aquilo. Então, não consegui fazer a segunda disciplina de computação. E me sobrou tempo. O que o Daniel faz? Começa a dar aula. Né? No segundo semestre, começo a dar aulas particulares, que é algo que muita gente, uma grande maioria das pessoas faz, né? Durante graduação e até mesmo agora na pós. E aí eu comecei a ver uma graça, né, na matemática. Quando eu começo a dar essas aulas, que sejam particulares, eu começo a me ver ali como aluno, olhando as dificuldades dos meus alunos ali e identificando, né, aquela coisa do, eu sei porque você não está sabendo, porque eu também não sei e eu entendo aí onde está o seu problema. Isso me instigou muito, né? Eu percebi aquelas dificuldades dos alunos, eu me identificava nas dificuldades, e aí virou um momento que eu precisei estudar didática. Na verdade, não. Eu, naquele primeiro momento, eu falei, eu preciso estudar matemática. Porque eu fui deixando para trás, realmente. Eu fiquei com uma série de lacunas da educação básica. E aí eu estava me propondo a dar aula sobre aquilo, e eu tinha aquelas deficiências. Então aí eu comecei a, de verdade, estudar matemática. Não estava nem olhando mais para o meu cálculo, porque eu tinha reprovado mesmo, não estava fazendo. E comecei a estudar, comecei a ver maneiras de ensinar, identificar questões que eu via ali nos alunos, das dificuldades. Isso me criou uma nova relação com a matemática. A partir disso, aí eu comecei a mudar. Aí sim eu acho que vira a relação de amor, aí esquece o ódio. Aí eu comecei a me apaixonar pela matemática. Mas não foi o contrário, né? Gosto da matemática, sou apaixonado pela matemática, entro no ensino superior, viro o professor que vai ensinar matemática. Na verdade, foi ao virar professor, né, ao ensinar matemática, que eu passei a me apaixonar pela matemática. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar muita coisa, como eu não tinha cálculo para estudar, porque eu tinha que esperar o próximo semestre, né, comecei a estudar história da matemática, e entender o quanto de matemática tinha ali, filosofias, sociologia, e comecei a fazer aulas na Faculdade de Educação como ouvinte, né, sem nenhuma regra. Eu só entrava e falava, professor, eu posso assistir? A maioria dizia, pode. Eu entrava, sentava lá e curtia, né, e participava disso. E aí eu, quando encerra aí esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fico nessa situação, eu peço a transferência de curso e vou para a licenciatura em matemática. E aí eu já estava apaixonado, né? Às vezes eu achava que eu estava conformado, mas eu acho que não, eu fico olhando, eu já gostava assim muito da matemática, mas esse lado do ser professor, né, que ensinava matemática. Então, o meu caminho para a matemática foi via educação, na verdade. Por isso que eu fico muito feliz hoje com a minha condição aqui de ser professor lá no departamento de educação, na verdade. Não desmerecendo, né, no departamento de matemática, que começa a cair outras coisas, né? Mas eu gosto, porque eu gosto muito desse trabalho com educação, então me dá essa possibilidade de estar trabalhando com a pedagogia, estar trabalhando com outras licenciaturas ali
eu gosto muito, né? Então posso dizer que me encontro ali sim realizado, né? Do lugar que eu estou atualmente, né? E essas eram algumas dessas inquietações, né? Das quais eu me virei logo no começo e que me ajudaram a definir, né? Quem eu sou. E em termos de pesquisa, né? Esse estudar sobre educação, sobre história, sobre políticas, a princípio eu queria entender o porquê que o aluno não entendia matemática, eu não entendia, né? E porquê que meus alunos não entendiam. Só que ao invés de eu ir para a didática, entender por aí, me preocupava, me inquietava a questão do currículo, por que a matemática, por que era aquela matemática que devia ser ensinada, por que era aquela matemática que estava no livro didático, por que era aquela matemática que fazia parte, né, do que a gente podia considerar como legítimo em termos de matemática, a ser passado, que estavam ali nos currículos. E aí eu comecei a olhar uma iniciação científica para o lado da história da educação, na verdade, e nisso me aventurei e comecei a ver a turma lá do começo do século, né? O professor Júlio César, né? Irmão Bataan, comecei a olhar também um pouco essas concepções, né? De divulgação ou de paradidáticos, que são a concepção que vem depois, e encontrei ali um caminho, algo que me instigava, que eu gostava de pesquisar, e fiz um TCC, que não chama TCC na USP, chama no IME-USP, né? Ele é uma disciplina optativa, que chama Projeto de Ensino de Matemática. E eu optei por fazer a optativa e fui atrás de livros paradidáticos de matemática. Então, dessa minha relação com os livros paradidáticos de matemática, dessa IC, olhando mais por currículos, políticas curriculares, chego depois como um projeto de mestrado para trabalhar com livros didáticos de matemática. Aí eu fiz um trabalho ali, escolhi um recorte, pensando na escola de 8 anos, né? Então peguei um recorte temporal, que ficou ali, mais ou menos ali entre a década de 70 e 2000 e pouco, e fiz esse trabalho. A preocupação com o livro didático como objeto, eu gostava do trabalho, conversei lá, né, com a Rúbia, com o Douglas, mas eu ia tendo indícios da própria academia que era uma área estanque, né, era um beco sem saída. Não vale a pena pesquisar nisso. Você começou, conclui o seu mestrado, mas acabou, ótimo, fecha a porta e vai embora, porque não tem futuro. E eu senti um pouco esses indícios, mas não queria abrir mão, e até que já tinha concluído, teve uma palestra do Alain Chopin, que é uma referência grande, né, na área de livros didáticos, e ele não falou isso explicitamente, mas dava para perceber, justamente nessa fala dele, que um certo pessimismo com a investigação, com a área de pesquisa em livros didáticos. E ele era ali uma referência naquele momento para mim, e eu falei, bom, se ele está dizendo que realmente não tem futuro, é porque não tem futuro, e fechei a porta. Encerrei esse trabalho, e ele vai voltar depois, de alguma maneira, esse meu interesse, e aí a gente vê mais para frente. Só que aqui, né, a gente está falando de 2010, eu voltando lá naquele meu mapinha, eu vinha nessa minha correria de escolas e ONGs e faculdades, eu vou chegando num momento em que eu começo a abrir mão de algumas coisas. Então, peço a exoneração da prefeitura, vou diminuindo essas aulas na faculdade até que eu saio e vou colocando de fato as minhas fichas nessa ONG, que é onde eu vou ficar por mais cerca de quase 10 anos, né? Eu vou sair de lá já em 2017, mais ou menos. Eu já vim aqui já há alguns anos, né, nessa ONG, e eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência. Primeiro, uma experiência de 10 anos, né?
de alguma maneira impactou sim o meu ser professor, e eu acho que traz hoje questões de pesquisa para mim ainda, né? Essa ONG chama Ateliê Acaia, não sei se alguém já ouviu falar, já teve alguma interação. Ela fica ali, que nem eu mostrei, próximo do CEAGESP. A gente atendia crianças, adolescentes, adultos. Aí eu digo às vezes que é de 0 a, e é 0 mesmo, porque a gente tinha alunas que estavam grávidas e aquela criança já nascia dentro da ONG e acabava participando ali do dia a dia, né? E era uma ONG que ela trabalhava essencialmente com arte, tá? Então, a dona ali... Bom, gente, não precisa dizer, né? Alguém que se dispõe a fazer uma ONG, porque tem bastante dinheiro para fazer uma ONG, né? E ela era uma artista plástica que tinha vindo de uma família com muita condição para isso. E ela usava o próprio ateliê dela, uma pessoa que faz esculturas com blocos de granito gigante, com essas toras de madeira. Acho que isso tem no Ibirapuera, tem ali na saída do metrô Vergueiro. Se vocês encontrarem, é dessa pessoa, que era a dona aí dessa ONG e que recebia essas crianças. Então ela recebia ali com atividades de xilogravura, de tipografia. Você sabe o que é tipografia, xilogravura? Xilogravura, deixa eu ver se eu tenho aqui Isso aqui é a tipografia, as fotos não estão muito boas, mas a xilogravura é uma técnica, né, de desenho, bem ruim falar que é de desenho, é uma técnica de ilustração que você vai cavar uma madeira e aí ela vira como se fosse um carimbo. Então você vai entintar essa madeira e você vem com papel por cima e grava isso Então é muito comum na literatura de cordel, né? Os desenhos da literatura de cordel. Então as crianças faziam muito, os adolescentes punham muito a mão na massa, no sentido de usar mesmo máquinas, né? Tipografia, vai juntando tipo por tipo, né? Pega as letrinhas, montavam textos e tudo, e não para por aí, tinha vídeo, capoeira, música, culinária, desenho, escultura, coisas assim demais, e marcenaria, que foi lá onde eu fiquei. Mas vão perguntar se sabia marcenaria? Não, eu não pregava um prego, gente. Fui aprender tudo justamente com alguns, né, desses mestres ali, marceneiros, né? Aqui o Lindomar e outros ali, o Alex, que me ensinaram não só ali o ofício aí do ser marceneiro, mas de ser educador. Foi um dos maiores educadores que eu vi ali, lidando com crianças, com os adolescentes, com os adultos. E eu aprendi muito esse ser educador justamente com essas pessoas, né? Então, só para vocês verem, a gente tinha outras, né, oficinas, uma opção de biblioteca, trabalhava com crianças, né? Seria o que a gente chama de infantil. Aqui seria a marcenaria, né? Então trabalhava muito direto na madeira, tirando opções e fazeres direto aí na madeira. E as crianças sempre bastante envolvidas. E o que foi interessante para mim, além dessa atividade, foi que a proposta não foi ser professor de matemática na marcenaria. Era ser marceneiro que, por um acaso, sabia matemática. Por quê? Porque as donas ali, as chefes, elas tinham uma verdadeira algeriza a conhecimento escolarizado à escola, né? E não por menos, realmente, as escolas às quais esses alunos frequentavam, elas eram muito ruins. Eu sou uma pessoa que sempre defende a escola pública, mas aquelas unidades em especial, pelo menos na época, era difícil de defender, confesso. E essas crianças passavam por situações muito complicadas
E lá na ONG, eram refratárias completamente a qualquer coisa que fosse escolarizada. Ao mesmo tempo, elas percebiam que a própria desenvolvimento no meio artístico dessas crianças não tinha a ideia de formar para uma profissão, não era essa a ideia, não era um técnico. A ideia era receber as crianças e trabalhar com elas nas oficinas de arte. Mas percebia que existia uma grande defasagem, né, desde a alfabetização e entrava na matemática. Já vinham algumas iniciativas de alfabetização com as crianças, sempre num modelo um pouco mais informal, e ainda assim se achava muito escolarizado demais. Sentar no chão com um papel, e discutir um texto, alfabetizar as crianças e adolescentes, né, que tinham uma defasagem ali. E aí a ideia da matemática era completamente outra, não pode, né? Eu lembro de levar uma bronca logo na minha, primeira semana eu cheguei a ser demitido logo de cara, assim. Porque logo as crianças perceberam que eu era professor de matemática, eu disse que eu era professor de matemática. E como elas funcionavam em turno e contraturno, né? Então elas iam de manhã, por exemplo, estavam com a gente ali nas oficinas, à tarde tomavam um banho, almoçavam ali no espaço e iam para a escola. Os outros, né, que de manhã estavam na escola, vinham e passavam a período da tarde aqui nas oficinas. E nesse meio tempo, né, antes de ir para a escola, eu sentei ali, uma menina me pediu para ajudar na lição de casa, né, de matemática. Sentei ali no chão, assim, numa beiradinha que tinha, ela me mostrou o caderno e eu estava ajudando. Mas eu levei uma bronca por conta disso, de a pessoa vir gritando comigo no pátio, e eu pensei, meu Deus, já era, né? Mal comecei, estou indo embora. Tamanho era a bronca que se tinha com esse conhecimento escolarizado. Então meu desafio era como é que eu ensino matemática nessa situação. E não tinham como ensinar, toma que o filho é seu, né? A gente quer isso, eu quero alguém que sabe matemática e vai trabalhar na marcenaria. O jeito que você vai fazer isso, o problema é seu, se vira. Primeira coisa que eu imaginei foi como é que funcionava o esquema. Você tinha a marcenaria, os marceneiros, e as crianças mexiam, elas, inclusive, me ensinaram a operar as máquinas. Eu fiquei de queixo caído, com as crianças ali manipulando coisas perigosas, e aí aos poucos a gente foi, inclusive, mudando essa situação ali. Eu digo que eu fui estragando um pouco a ONG, né, com a minha presença ali. E a forma como eles trabalhavam chegava a criança e falava, professor, né, o Leleco, que é um dos marceneiros, o Leleco, quer um carrinho. O Leleco olhava, conversava ali com ela como é que seria o carrinho, cortava mais ou menos as peças, orientava como ela cortar por conta própria, montava o carrinho, ela saía com o carrinho da oficina de marcenaria. Quero uma casa de bonecas, quero um cofrinho, tinha muito isso de fazer cofrinho. Tinha muitos alunos que eram engraxate, né? Então tinham alguns momentos do ano que era fazer caixinha de engraxate e cofrinhos para colocar o dinheiro do engraxate. Os mais velhos já queriam pequenos móveis, né? Então quero uma prateleirinha, alguns recebiam algumas encomendas das mães, dos pais, né? E era dessa maneira que funcionava. Eu comecei a falar, será que eu não consigo colar um projeto, né? Mesmo sem chamar de projeto, a gente fala, vamos fazer o desenho do que você quer, para não deixar o Leleco que é um louco ali, cortando madeira. E aí eu comecei a fazer isso. Eu sentava com as crianças adolescentes ali numa sala que era para cima e desenhava aquilo. Então eu aproveitava para trabalhar medidas, para trabalhar algumas operações, mas sempre muito limitado a isso, ao projeto que a criança tinha. E ela não estava a fim de gastar o seu tempo ali com grandes discussões comigo. Ela queria sair logo com o seu desenho, com as medidas, com as opções necessárias para o Leleco cortar as peças e ela levar o carrinho para casa. Mas a gente ia funcionando, só que nem tanto, né? Porque eu não era marceneiro. Então eu desconhecia o ser marceneiro, né? A prática do marceneiro. Então as minhas opções eram do professor de matemática, né? Então eu chegava lá em dimensões, né, dos carrinhos ou das madeiras que não funcionavam na prática, né?
Ou era pequeno demais, o Leleco falava, mas não dá, não posso cortar esse tamanho. Ou a espessura da madeira, Daniel, não dá, ou vem madeira com essa e essa espessura. Não dá para você falar que você quer essa outra espessura, que não funciona. Você não adianta você falar que quer tal medida, não vai dar certo. Então, as minhas medidas estavam funcionando, só meu fazer ali de tentar trabalhar medidas, né, e operações com aquelas crianças. Desenho, né, uma questão geométrica, eu tentava ali. E aí eu decido descer, né? Vou descer, não adianta eu ficar aqui fazendo desenho que não funciona. E aí é quando eu começo de fato a me formar marceneiro ali. E entender, não sou marceneiro, eu sei fazer umas coisas, mas acho que é algo que vai numa vida, né? Você dizer que é marceneiro, né? Mas eu consegui me apropriar desses fazeres. Então, e trazer um pouco de discussão matemática, vamos dizer assim, lá para dentro da oficina. Então, por exemplo, né, uma das coisas que eram mais emblemáticas falei de carrinho, né? Rodinha de carrinho. Então a criança quer o carrinho dela tem que funcionar, né? O que você faz? A roda precisa ter um eixo e precisa estar no centro, né, daquela rodinha. Se eu tiver deslocado, o carrinho ou não vai andar, ou vai andar todo esquisito ali, e a criança não queria aquilo. E aí vinha um problema, né? Como eu acho o centro, né, desse círculo aí que você está fazendo, onde está? E aí é que é interessante, né? Porque a gente pode ter os nossos métodos de discutir isso, mas ali você tem, por exemplo, uma serra, que é a serra copo, né? Não sei se vocês já viram, uma furadeira, e tem kits até desses que a gente compra, né? Em que ao invés de ser só a broca, ela é um copo, né? E ela vai cortar rodinhas. E ela tem um pino central, então já marca o centro e corta. Então as crianças queriam usar essa máquina, porque aí ela já saía com a rodinha dela e já tinha o espaço certinho para colocar o eixo, o carrinho funcionava. Porém, tem copos de tamanhos específicos. Então se eu queria um carrinho com uma rodinha muito pequena ou muito grande, não funcionava. Então ele precisava buscar outras maneiras de criar ali as suas rodinhas. Um era com o compasso de marceneiro, aquele compasso de ferro, né? Legal, eu ia cortar, né, com a serra tico-tico ali a circunferência ali, e já tinha ali né, o ponto onde eu pus seria a ponta seca do meu compasso, estava lá marcado. Funcionava também, mas tinha muito aluno que tinha dificuldade também com isso, e dava os seus pulos. Então faz o quê? Pega uma tampa ali, que a gente tinha a cozinha, né? Corria lá na cozinha, roubava uma tampa de uma panela, vinha lá e riscava em cima da madeira. Aí não tinha o centro, né? Ou, quando queriam fazer umas coisas pequenininhas, pegavam como se fosse um cabo de vassoura, né? E vem fatiando, saem as rodinhas, mas de novo não tem o centro. E aí virava o desafio encontrar aquilo, né? E uma das técnicas que os próprios marceneiros usavam muito era usando esse esquadro de marceneiro, né? Ele é um esquadro, né? Faz aqui, né, um ângulo reto, e aqui tem essa marcação, que a gente chama lá de meio esquadro, né? Meio esquadrilha, que é os 45 graus. Então, a técnica que eles mais usavam era encaixava, né, na circunferência, marcava 45, mudava isso, rotacionava esse esquadro, marcava outros 45, onde cruzasse, está feito o centro. Por que funcionava? Não sabiam explicar por que funcionava. A criança também estava satisfeita, né? Obtive ali o centro, ótimo. E aí sobrava para mim tentar discutir isso. Algumas vezes eu conseguia, outras vezes não. Então, assim, em termos de você conseguiu ensinar matemática? Eu acho que muito pouco. Aí tem as minhas críticas realmente. Agora eu, como professor, né, me desdobrando ali, buscando uma matemática que fugisse da matemática da academia, da matemática que é considerada legítima, né? Isso para mim é um exercício muito interessante. Trazer essa matemática do marceneiro, a matemática dos pais, das crianças, das mães que iam lá e faziam muitas coisas, isso tudo com certeza acho que fez mais bem para mim do que para eles. Agora o que acontece é que talvez
talvez não, acho que com certeza, na verdade, essas experiências que nós, não só eu, a turma da linguagem, fazia as oficinas de alfabetização, a turma da biblioteca, né, que são pessoas, deixa eu, aqui, ó, desculpa, corta, né, que é aqui essa situação, que eram atividades muito legais. Esse aqui é o Magno, ainda está lá, é um contador de histórias fenomenal, um cara que, além de tudo, é um pesquisador em literatura infantil, uma pessoa que fala muito bem, que tem uma ideia muito interessante, né, sobre essas atividades de leitura. Então tudo isso ia mostrando também que era possível um ensino diferente, uma escola diferente, um outro momento ali. E eu falo que eu fui estragando a ONG porque começamos fazendo cursos mais organizados de matemática, de português, depois de ciências, de humanidades, aí começa a dividir agora a história, a geografia, muito das vontades dos próprios estudantes, né? Daniel, eu quero fazer vestibulinho, eu quero entrar na ETEC, eu quero entrar no Senai, preciso fazer, me ajuda, vamos fazer um curso? Vamos. Então, a gente começou a desenvolver, as coisas foram dando certo e a ONG foi abrindo esse espaço para a gente, até que nós construímos uma escola regular mesmo, que veio se chamar Ateliê Escola, a CAIA, e é uma escola de ensino infantil e fundamental. Tem até essa cena aqui, já estou usando isso, mas já eles estão com o uniforme da escola, né? Aí já é a escola mesmo, a Ateliê Escola CAIA. E é uma escola experimental, a gente cadastrou no MEC como escola experimental, mas é uma escola regular, privada, né, em termos de recursos, né, mas continua atendendo somente a população ali daquela região. São esses moradores, né, das favelas do entorno e de um conjunto Singapura muito grande. Então está lá até hoje. Eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal de lá. Então tenho feito, ano passado levei algumas turmas para visitar a escola, então o pessoal da graduação eu tenho tentado aí sempre que possível levar para conhecer a experiência lá, porque é bem interessante. Agora, se quiserem perguntar, gente, só um parentezinho, tá? Às vezes o pessoal fica bravo, eu falo muito favela, favela, favela e não falo comunidade. Isso é uma coisa que, na verdade, sempre que eu lembro, eu preciso falar, mas eu esqueço. Foi uma mãe, né, de umas crianças ali, que me deu esse toque, na verdade, né? Porque você chega ali, você chega cheio de dedos, é difícil, né? E aí eu falei, não, a comunidade aqui de vocês, ela já parou, não é assim. Aí eu fiz aquela cara, né, tinha um vozeirão assim, sabe? Uma pessoa imponente. E ela falou, favela, aqui é favela, não é comunidade. Comunidade é uma coisa bonitinha, que todo mundo se dá bem, que está ali no mundo cor-de-rosa. Aqui é favela, a gente tem problema, e não me vem falar de comunidade aqui, porque ela não falou desse jeito, mas invisibiliza os nossos problemas, né? Pinta como se fosse algo bonitinho, que as pessoas vão se concordar e que de alguma forma podem tornar aquilo um lugar bom, e não é, né? Então ela me deu esse toque e falou, não fale comunidade, fale favela. Eu falei, tá bom. Mas eu preciso lembrar sempre de avisar, de explicar isso, né? Porque vem muito desse respeito que eu tenho a essa pessoa e são muitos desses aprendizados que a gente vai tendo como professor, como professora, né? Um outro caso que eu já passo para a próxima, gente, para não ficar aqui muito tempo, mas situações como essa, né? Que as crianças ficam muito sentadas, a gente fazia muito sentar em roda, conversar. Logo que eu cheguei, já tinham pessoas, né, que trabalhavam com alfabetização. E falaram, Daniel, senta ali com elas, vejam como elas trabalham. E foi uma situação engraçada, e ao mesmo tempo
trágica e importante para mim, que a professora já desenvolvia ali alguma atividade, não sei dizer o que era, tá? E ela esperava daquelas crianças a resposta queijo. Tinha atividade, ela precisava que as crianças respondessem queijo. E não saía queijo. Eu acho que talvez a minha própria presença ali, né? Por mais que eu fosse a pessoa que estava chegando, estava ali para aprender com ela, eu acho que deixa você meio, caramba, está chegando o professor novo aqui e eu não consigo fazer sair a resposta. A gente fica nisso também, né? A gente se envolve nessas situações. E ela começou a dar dica, né? A pior coisa que a gente faz é essas dicas. Aquilo que o rato come, aquilo que o rato come, aquilo que o rato come. Aí na hora que ela fala assim para as crianças, resto de carne, casca de fruta, lixo, aí um deles levanta e fala, comeu o dedo da minha irmã quando ela estava no berço. E aí todo mundo, as crianças, né? Eu fiquei naquele choque, né? E é isso, né? É o rato real, né? Não é o rato que eu e a professora tinha, né? Que come aquele queijo amarelinho, aqueles buraquinhos perfeitos, né? Não, é um queijo, é o rato de fato, né? É o rato real. Então isso dá esse toque de realidade pra gente, né? No sentido de como educar, né? Onde que a gente está, essas relações com as pessoas, né? São coisas, é isso que eu digo, coisas que me punham a pensar, me provocavam essas inquietações, né? Não só como é que eu faço para descobrir o centro da circunferência, eu acho principalmente essas situações, né? E agora, não era só sobre o como ensinar, né? Eu acho que uma das principais inquietações que eu me vi ali, e que ainda é algo que me assombra de uma certa maneira, é que a gente está ali num momento, como eu disse, se é uma ONG de pessoas que têm dinheiro para ter uma ONG, né? Eu não duvido que aquelas crianças, aquelas famílias envolvidas se beneficiam bastante sobre isso. Mas o tipo de discurso que circulava ali, por mais que fosse bonito, me incomodava de alguma maneira, né? Então se falava muito em equidade, se falava muito em justiça social, se falava muito em desigualdade, mas ao mesmo tempo eram as mesmas estruturas que estavam aprofundando, né, a situação. Então eu estou, por um lado, criando uma ONG que ajuda, e de fato ajudou muito essas crianças. Hoje a gente tem aqui, eu vejo muitos colegas, alunos aqui da Unesp, alunos da USP, alunos da Unicamp, pessoas que saíram de lá para serem artistas. Então tem o Santídio, é um menino que, poxa, ele está expondo, chegou a expor em galerias de Nova York. Ele tem não sei se alguém chegou a ter o livro do Nego Bispo, né, que tem algumas xilogravuras que ilustram, desse aluno, o Santídio. Então são turmas que realmente foram para frente. Mas ao mesmo tempo eu tenho um banqueiro que mantém essa ONG. Mas e aí, né? Não é essa mesma estrutura que vai aprofundar mais ainda a condição dessas crianças, vai mantê-las, né, nessa condição? E mais ainda, as experiências dessa escola, que eu lutei muito para que se formassem, investi muito do meu tempo, da saúde, né? Fui ficar diabético, um monte de coisa, ficar doente. Tinha uma coisa que tem que ser replicável em nível nacional. Tem que, né? Não seria legal, ou não. Tem que. E são pessoas com poder para fazer isso. Então, gente, se hoje eu vejo muita coisa aparecendo em BNCC, se eu vejo muita coisa aparecendo em novo ensino médio, projetos de vida, itinerários, eu vejo coisas que saíram da minha boca de pessoas que estavam, não que eu tivesse o poder ali, mas as pessoas que circundavam e que tinham sim, eu vejo ali, que foi usado ali de alguma maneira e acabou saindo dessas experiências. E se hoje essa escola está cadastrada lá também como escola experimental, é para que isso seja de alguma maneira replicável para
Brasil, né? Mundo, porque o pessoal tem essas ideias megalomaníacas, né? Mas isso me incomoda, me incomodava e continua me incomodando, vão gerando essas inquietações, mas no momento me vinha essa questão dos discursos, realmente discursos sobre justiça social, discursos sobre equidade, e que eu acabei, assim como a ideia do Inerarity, né, aquele filósofo clássico, o Heidegger me deu também eu consegui interagir, né, ser meu interlocutor em algum tempo, e ele trazia essa ideia de falatório, né, que acho que tem muito ali do que seria um senso comum, talvez, mas eu gostei da ideia de falatório, né, que é esse repetir, passar adiante, sem um esforço real, genuíno, né, de efetivamente dizer aquilo sobre o que se fala, falar um vazio, sem originalidade, né, um conteúdo já dito e repetido de tantas inúmeras formas que se torna indiferente a quem escuta. Isso era aquele discurso de todo dia, né, de estou promovendo justiça social para essa escola, para essa ONG, sem que isso tivesse algum significado real. E eu comecei a usar isso como uma questão de pesquisa. Então, eu concluí o meu mestrado lá em 2010, trabalhei muito tempo aqui, eu fui levar alguns anos até começar o doutorado. Porque eu tive aquele choque, o livro didático não tem futuro. Me deram esse toque lá na academia que não tem futuro. Investi muito meu tempo nessas experiências e aos poucos esse tipo de coisa foi me pegando, né? E esse tipo de questão foi o que mais me assombrava. E o meu doutorado acabou saindo por aí, discutir sobre discursos, especialmente sobre equidade, sobre justiça social, e que vinham das agendas da Unesco, por exemplo. Tomei ali como ponto de partida a agenda que sai ali nos anos 90, né, da educação para todos, entender um pouco o que se entendia como equidade, o que é o para todos que vinha nessas agendas, e problematizar isso, problematizar os discursos. Então eu esqueci todo o lado dos livros didáticos e embarquei nessa discussão. Aí vocês vão perguntar, e a matemática? Eu também me perguntava, porque eu até brinquei com o orientador, o Vinícius, que eu disse, quanto custa eu tirar matemática do título da tese? Porque eu estou falando, e eu não acho a matemática aqui. Fomos pela via de documentos curriculares, de documentos oficiais, mas era mais difícil realmente de encontrar tão explicitamente, né, esse tipo de discussão na matemática. Mas no fim deu certo, trabalhei ali bastante, e nesse momento eu fui para tudo quanto é lado. Realmente, eu fui para tudo quanto é lado. Eu tinha uma questão ali comigo, o que impossibilitava ou atrapalhava o acesso à matemática. Então, a parte de toda a questão social que eu já estava super envolvido, eu comecei a pensar, que mais que eu posso colocar aqui para discutir? E eu vim pela ideia de linguagem matemática, né? Talvez isso, né? Me fixei um pouco nessa ideia. E comecei a olhar, estudar. Então eu fui para o Wittgenstein, fiquei muito tempo lá no Wittgenstein. E aí foi engraçado, porque eu tinha todos os indícios de que o meu caminho era para o Wittgenstein. Estava dos jogos de linguagem. Então, eu não sei se a Andrea estava lá numa reunião do GPM, o pessoal começou a investigar, a turma da Unicamp, né? Estava ali trabalhando bastante a ideia de jogos de linguagem. Lista da onda. Tá, eu vi, Daniel, vai ler esse texto, vamos trazer aqui para o grupo, para a gente discutir. Me mandaram fazer uma disciplina com a Cristiane Gottschalk lá, que é uma especialistona em Wittgenstein, que eu amei, né? Amei. Estudei pra caramba. E, Daniel, venha, já que você está estudando Wittgenstein, venha falar de Wittgenstein no grupo. Falei de Wittgenstein, então eu escrevi um monte, achei que o Wittgenstein chegou na qualificação,
falaram, só que esse capítulo do Wittgenstein você podia tirar fora. Era 90% do que eu tinha escrito, era isso, né? O capítulo estava no falatório. Pois é, eles falaram, isso aqui não está dando certo, você está falando, não vai para lugar nenhum. Jogo de linguagem daqui, dali, não estou vendo. Mas, e aí eu, não só o Wittgenstein, né? Acabei estudando o Peirce, né? A semiótica do Peirce. Mas a ideia foi que a tese se focasse realmente nos discursos. Esquece o que seria esse lado da matemática, uma linguagem, um discurso matemático, e vamos olhar para os discursos sobre educação, discursos dessas agendas internacionais. E aí eu comecei a ir atrás da análise crítica do discurso, né, especialmente ali, usei muito o Van Leeuwen e o Fairclough, e por conta até dessa base eles usavam o Halliday, análise sistêmico-funcional, então são algumas referências só para colocar aqui para vocês, depois a gente pode até conversar. E aí me interessou muito a análise multimodal, principalmente nos últimos tempos, e o Halloran, né? Ela é australiana, neozelandesa. Australiana e mora na Inglaterra. E ela tem discutido isso, eu já tinha concluído, isso não fazia parte dos meus estudos lá na época, mas foi algo que eu comecei a estudar, porque eu achei interessante também a discussão. Então são coisas que de alguma maneira ainda aparecem no meu dia a dia de pesquisa, então volte e meia eu falo, deixa eu estudar mais um pouquinho isso, e especialmente porque volta o livro didático aqui para minha cena, e a análise multimodal é uma que eu muitas vezes quero voltar e considerar o livro didático a partir disso. E aí volta para a questão do trabalho, o porquê que livro didático volta, né? Então eu muito fico nisso, eu não sei se eu pesquiso porque eu estou trabalhando ou se eu estou trabalhando porque eu estou pesquisando, né? Aquela coisa, não sei, só sei que foi assim, né? E o livro didático, isso aí quem falou foi o Vinícius, nosso orientador. O que acontece é que eu estava nessa experiência de construir a escola, como eu disse, fiquei até doente, né? Porque, bom, é exaustivo pra caramba, essas rotinas malucas que eu já vinha empreendendo há algum tempo. E eu estava fazendo doutorado nesse momento em que eu estava construindo a escola, eu estava no momento de fazer o doutorado. Então, e a tese, lógico, né? Ficando lá para trás, depois do banho de água fria do Wittgenstein, deu aquela desestimulada, então as coisas se atrasaram mesmo. E super envolvido na construção dessa escola, idealização dessa escola. Mas chegou um momento que eu falei, gente, é um ou outro, né? Ou é aqui, ou eu termino o doutorado. E já estava pronto, a escola tinha saído, eu tinha me programado para ser o diretor dessa escola no primeiro ano, né? Em que ela estivesse funcionando. Chegou no meio do ano, eu falei com as diretoras, falei, gente, fim do ano, estou saindo, preciso concluir meu doutorado, foi bom. Aí virou briga, ninguém gostou, sai agora também, acabou sair, um semestre a mais para olhar para o doutorado. Triste pela experiência, tudo mais, eu acho que foi gratificante. E comecei a focar na tese, mas a gente precisa sobreviver. Não é um momento que dá para pedir bolsa, não é um momento que a gente precisa de dinheiro para viver. Começa a Daniel então a produzir material. Começo a escrever material para editoras, começo a escrever material para autores de livros didáticos, né? Eu estava comentando até ali com a Rúbia, com o Douglas, Daniel, escreve aqui esse capítulo sobre geometria, escreve aqui esse pedaço aqui do livro do professor, faz isso, faz aquilo. A ONG, em termos pedagógicos, ela se aproximou muito da didática francesa, e aí eram outros motivos das minhas brigas ali, né? Eles eram mais piagetianos até do que eu suportava, mas a gente discutia ali bastante e trabalhava-se muito com sequência didática,
né? Então eu saí super hábil em produzir sequências didáticas e há um mercado muito grande de sequências didáticas. Então eu aproveitei isso para, claro, ganhar dinheiro, na verdade. Depois a gente fica pensando, poxa, vi um carro lá, não fui, mas é a realidade, a gente precisava ganhar dinheiro ali. E eu produzi muito, escrevi para novas escolas, essas coisas todas, porcariada toda, vai escrevendo, fazendo, e muitos materiais, e acabo, de alguma maneira, caindo no livro didático mesmo, né? A Sueli, que é a nossa colega do grupo lá da USP, que ela já vinha trabalhando, Bigode, autor aí também, né, conhecido, que já circulava muito ali no nosso grupo, conversava bastante, então eu já tinha algumas relações ali, e chegou um momento que saíram os tais dos projetos integradores, né, do edital de 2021, que era uma coisa que já começava a focalizar nas reformas aí realmente do ensino médio, pensar em projetos de vida, itinerários. Então saiu um edital do PNLD que já estava se adequando a essa nova ideia, né? Essas reformas para o ensino médio. E aí que saem os projetos integradores. Só que os grandes autores, os já renomados, que já estavam estabelecidos no mercado, ninguém quis se arriscar. Ninguém sabia para onde ir. O edital era confuso, ninguém sabia para que servia aquilo. Vai dar certo? Vai vingar? Não vai vingar? Que raios é o projeto integrador? Então, abriu espaço, na verdade, para os desconhecidos, para as pessoas que não tinham nada a perder, que era o meu caso, né? Daniel, topa fazer projetos integradores? A editora SE me chamou, topo, e fiz, né? E aquelas loucuras de, só que agora estamos falando com você aqui em novembro, ali em janeiro tem que estar na mão, tá? 200 páginas, é uma loucura toda. Mas Daniel foi lá, topou, deu certo. Deu mais que certo, porque foi aprovado no PNLD, e isso foi ali uma realização, assim, naquele momento, que você devota um tempão, noites não dormidas, e no fim dá certo. Isso te posiciona de alguma maneira nesse mercado, né? E aí as outras editoras começam, o Daniel, tá lá, o direito autoral dele é mais baixo, né? Ele é desconhecido, mas ele escreveu bem, o livro dele foi aprovado. Eu já estava mais ou menos conhecido nesse mercado por produzir esses livros, esses materiais nos bastidores, né? E aí a editora, que é uma editora média para pequena, chamada Editora SEI, que tinha o selo Scala, fazia muita coisa técnica, algumas apostilas, do grupo da Leia, né, que tem ali uma parte mais de literatura, né, Game of Thrones, tudo, que nunca tinha conseguido emplacar nada no PNLD, me chama, eu junto com outros autores, e fizemos um livro de ensino médio, que foi para esse mesmo edital, que eram aqueles 6 volumes, né? E também outra encrenca que ninguém sabia, afinal de contas, o que seria isso. Deu certo, foi aprovado a coleção do PNLD de novo. Então, as coisas vão dando certo nesse mercado, chega um momento que o adepto começa a pensar, será que é profissão, né? Será que eu posso me dedicar só a isso, né? E aí eu pus na minha cabeça que eu queria ter todos os níveis. Então, escrevi uma coleção de Fundamental 1 e uma coleção de Fund 2. A de Fund 2 foi aprovada também no PNLD, então isso vai, né? Talvez vire profissão mesmo. E meu orientador falando, é um bico que está virando profissão, mas é bico, né? E ele falava muito isso, fala. E fiz também a do Fundamental 1, que está pronta, só não está inscrita, mas está lá pronta. E fizemos agora já a revisão desse de médio, que voltou, né, mais 6 volumes, voltou para ser os mais ou menos tradicionais 3. Foi aprovada de novo, a gente está num momento que sempre aprova com falhas, né? Então, aprova, a gente tem que correr, arruma tudo que foi apontado com falhas, para ver se aprova em definitivo ou não. E eu estava nesse momento, né, da vida, de quando eu saio da ONG, né, da escola, ali para 2017, desde então, só trabalhando em livros didáticos, e é um caos, não são noites mal dormidas, não são nada dormidas. Então essas aí são algumas das coleções, né?
E trabalhei também nesse contexto da produção de materiais na Univesp. Eu trabalhava como supervisor, produtor de, né, ali é conteudista, né, faz jus a essa ideia, na verdade, de produção de conteúdo. Então, trabalhando nesse âmbito do material didático, mas sem desfocar do que era a minha ideia lá inicial, que era atuar no ensino superior, né? Então, aí começo de verdade a olhar com mais carinho para concursos, e aí é o momento em que eu chego aqui. Você continua sendo autor de livro didático? É difícil. É um momento que eu acho que não. Eu não topo começar mais nada do zero. É um momento que eu quero me dedicar justamente a essa minha nova fase, né? Ao estar aqui. Agora, como objeto de pesquisa, ele voltou. E aí agora voltou no... Quem é o autor, né? Quem é essa figura do autor? Eu começo a pesquisar um pouco mais por aí, né? As figuras do autor, quem ele é. Vou muito depois para a sociologia pragmática francesa, né? Algo mais atual, no sentido de pensar o que eles chamam de justificações, na verdade, né? Então, que a gente dá no nosso dia a dia, quando a gente se vê em momentos de conflito ou momentos de se justificar, pensando na questão do professor, da professora, pensando na formação, essa relação com o próprio livro, mas não só. Então a gente tem um cenário aqui de plataformas, né? E que o próprio livro, dessa maneira como a gente conhece, perde muito espaço, e é uma investigação atual, né? Problematizar um pouco junto com os professores que estão atuando essa relação com as plataformas, né? Talvez conversar um pouco sobre as relações com o livro, né? Didático. Então, eu tenho ido por aí atualmente, tá? E, bom, eu tenho também atuado na graduação, especialmente nos estágios supervisionados, né? Então, por um lado, tem essa preocupação do professor, né? Essa relação com os materiais, com as plataformas, mas eu começo esse outro olhar sobre o lugar do estágio supervisionado, né? Como disciplina, né? Começo a inaugurar novamente esse outro olhar, outros campos aí de pesquisa. E acho que é difícil de eu parar, né? Eu acho que eu sempre descubro uma novidade, acho que é a tal da inquietação, das inquietudes, eu estou sempre buscando coisas novas, mas acho que agora eu sosseguei aqui na Unesp, e é por aqui mesmo, né? Então é um pouco esse momento que eu estou, né? Também de chegada, de descobertas também. Sou super aberto aí às sugestões, né, às parcerias e tudo mais. Então, eu acho que é isso, eu já estou meio atrasado, né? Falei demais. Mas é isso, obrigado, gente. Gente, então, perguntas, comentários. Mas na vila, abaixo o ar, aumenta o ar. Caminho, subir a temperatura do ar. Sim, vai lá também. Parabéns pelo seu trabalho. A gente gostou muito da forma que você fez a apresentação, achei muito legal. Queria saber o nome da sua tese, fiquei curiosa. No caso do que você falou sobre os discursos da Unesp. Eu já vou ter que fazer uma confidência. E no final você não disse se terminou com uma rala e tal? Ela continua ali, eu vou te minutinho para ler e... Quer fazer já? Não, quero só. Eu vou contar que eu sou péssimo de dar nome para as coisas. Até os livros, ainda bem que eu tenho uns parceiros aí que inventam os nomes para as coisas. Eu acho péssimo os dias de hoje, confesso. Mas alguém chegou que eu não faria melhor também, eu sou péssimo. E a minha tese não tem o nome certo, até hoje. Então ficou algo como educação matemática, discursos sobre equidade, que
Acontece, na minha loucura, na correria, Daniel, nossa, que nome que a gente dá para depositar? Meu orientador, Vinícius, péssimo em achar nomes também, fizemos uma lista. Alguma dessas, tudo genérico. Não tinha na época para dar essa ajuda. E aí, colocamos provisoriamente. Então seria. Eu não estou enrolando, não, eu esqueci mesmo. É super sincero, vocês acharam? O que é lá? Educação matemática. Equidade, né? Equidade e legitimação. Eu não sei como Daniel roubou assim. E saiu por acaso ali, a gente depositou, e aí o orientador falou, putz, esquecendo de mudar o nome. Eu falei, já foi. Depois a gente muda. Marcelo. Pô, meu cara, agora eu fiquei sabendo, poxa, o título da tese que você é Silva também, entendeu? Eu já conheci o Daniel Romão. Mas, ó, muito legal mesmo, como disse a Camila, a forma que você organizou essa conversa e, enfim, né, uma conversa você falando, querendo tal, mas estava conversa, estava dando para ouvir 300 mil coisas mexendo aqui. E muito legal também a forma que você fala da USP, a forma que você fala da sua orientadora, entendeu? E da relação lá, muito, né, respeitando um autêntico japonês, entendeu? Então, você não tem nada. E curador da ZL e tal, muito bacana. Mas, e queria dar os parabéns também, que eu acho que cada um de nós que saímos do Rio, de São Paulo, fazemos um favor para a democracia e para a ecologia e para tudo mais. Não tem saída para aqueles troços sem sair metade e 2/3 dos carros, entendeu? Tem que sair metade da população do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e 2/3 dos carros, né? Mas os paulistanos voltaram para o dia do rodízio, 2 carros, então ficou mais doido ainda. O que eu queria falar aqui, colocar lá do começo, que me causou estranheza, assim, quando você, tem várias coisas, mas essa, você seguiu um itinerário do sujinho, de falar que era ruim de matemática e rir. Porque nós somos os únicos, né? Ou as pessoas, né? Chega um repórter e fala, eu era péssimo em matemática. Que legal. Ninguém fala, eu sou péssimo em escrever. Você entende? E sim, poxa, eu fui me esforçando depois, fui tentar aprender e tal. E eu achei, assim, são 2 coisas que eu fui juntando, assim, que eu falei, pô, ele falou aquilo, e depois ele é um cara que conseguiu fazer algo que eu fiz muito pouco no engarrafamento do Rio de Janeiro, mas foi se humanizar no trânsito, porque aquilo para mim era quase absurdo. E depois você se humaniza e supera essa imagem pública da matemática dando aula particular. Então foram 2 momentos de humanização que eu vi do Daniel ali, assim, quer dizer, de se humanizar na Pauliceia e se humanizar com as pessoas que mais tinham dificuldade em matemática. Aí, sei lá, quando eu ouvi falar isso, você fala se quiser, ou se não, a gente deve ser, veja, atualmente rodeado. Tinha um lado, né? Eu estudei numa escola que era extremamente rígida ali, né? Em tudo, né? E a matemática parecia que ganhava sempre ganha, né? Um espaço privilegiado. Quando você fala de algo muito rígido, o pessoal é o professor de matemática, o professor de matemática que é algo mais rígido, que é o... Não sei por que a gente tem essa, né? Essa pecha, essa coisa. Então, eu olhando hoje, meu problema talvez nunca tenha sido a matemática, mas a maneira como me foi ensinada, né, a matemática naquele momento. E para mim não era de fato nem um pouco humanizado, né? Era baseado em algoritmos, em técnicas, em pura memorização, e não é algo que eu sou bom, eu esqueci o nome da tese. Eu sou ruim mesmo, legítimo, eu sou ruim de memorização. Essa é original. Realmente, de coração. E eu vinha de uma realidade escolar que era privilegiava isso, né? Então, algo que tem na memória, né? Desde criança, tabuada. Então, tinha ali fazer o de cor e salteado, né? Não sei se vocês passaram por isso, né? Quem é mais jovem, mas tinha que saber a tabuada, né? Elas de cor, então vinha lá 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, sabendo responder. E o salteado era o meu terror, né? Porque aí ela ia soltar, a professora soltava um produto qualquer ali no meio e pau de baixo ponto, você tinha que saber.
7 vezes 8 era sempre o pior para mim. E era incrível, porque a professora ela vinha com aquele negócio, parece antena de carro velho, sabe? De rádio. E ela, não sei onde o professor compra aquilo, pela verdade. E ela vinha procurando na lista de presença, aleatoriamente. Daniel! Antena? Uma antena, eu não sei, mas era meio profissional o negócio, não era improvisado assim. 7 vezes 8. Aí Daniel logo põe a mão debaixo da mesa, né? E vamos contando nos dedos. Tira a mão! Mas eu lembro assim muito claramente, né? Tanto que é isso, né? Molda a gente começa a se formar professor lá quando a gente é aluno, né? Põe a mão em cima da mesa. Aí põe a mão em cima da mesa. E aí eu começava com a coisa de... Parece que você vê os números, né? E rápido, é rápido, não adianta ficar aí, não pode contar, não sei o quê. Então esse não pode contar, para mim eu achava que matemática era essa. Então aí eu começo a dar aula, por exemplo, para o pessoal que estava vivendo a mesma situação que eu, e eu começo a falar, olha, mas você pode ir somando, né? A multiplicação, você tem aqui somas ali de parcelas. Então, fazer 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais... Os alunos não percebiam. E, gente, pasmem, eu também demorei para perceber. Claro, eu estou aqui dando um exemplo lá, né, de baixo, mas a gente pode falar de uma série de outros conceitos. Demorei muito para perceber que existia um porquê das coisas serem daquela maneira, e para mim tinha que ser memorizado, e tinha que ser rápido, né, eu tinha que... Porque eu também... Por que eu passei também no vestibular, sem cursinho, mesmo sendo um mau, aspas, né? Um mau aluno? Porque eu fui treinado a fazer vestibular, gente. Eu acho que até hoje eu faço no vestibular, porque eu sei fazer prova. Eu sou bom de fazer prova. Fui treinado a fazer prova. Significa que eu lembro desde pequeno, eu já fazia testes, provas objetivas, e vinham, quando era possível, já tinha no Fundamental 1, às vezes, questões de vestibular, questões de concurso público. Eu nem sabia o que era aquela coisa que vinha entre parênteses antes de começar o enunciado. Mas eu lembro muito nitidamente isso. E era controlado o tempo, você ter essa eficiência em responder. Então, a visão que eu tive, especialmente nas exatas, era essa. E aí, quando eu digo isso, não aprendi, talvez eu não tenha aprendido aquela matemática que tentaram me ensinar, né? Então, acho que talvez o problema nunca foi a matemática, né? Mas foi a maneira como eu fui ensinado naquele momento. E aí eu começo a tentar investigar a matemática que eu podia entender melhor e passar melhor. E aí eu percebo que a matemática não era aquilo, né? Porque eu tinha uma outra... Talvez por isso eu me dei tão bem em pensar o que é a matemática do marceneiro, o que é a matemática do feirante. Meus tios eram feirantes, né, da barraca de frios. E eu ia, e era impressionante, eles acertavam qualquer peso que você escolhesse ali. 1 quilo de salsicha, ele pegava ali com a mão, punha na balança, dava 1 quilo. Eu ficava impressionado, eu achava aquilo troco, né? A agilidade com que meu tio, minha tia faziam um troco. E para mim, só que eu entendia que aquilo era matemática, aquilo era coisa diferente, coisa do meu tio, coisa da minha tia. Eu acho que depois eu começo talvez a entender mais como legítima essa matemática, até talvez por eu nunca ter me apropriado dessa matemática lá no comecinho, tão escolarizada ou tão engessada, não sei que adjetivo daria para ela, né? Os caras do açougue do Pantoja aqui agora estão fazendo um campeonato. Para ver quem acerta mais perto. Eu sou. Eu circulo bem com esse conhecimento matemático, não quer dizer que eu seja um proficiente. Quantos metros tem daqui até a parede? Gente, eu sou péssimo na estimativa. Mas é isso. Obrigado. A gente está também bem no final aí, então quem quiser falar, comentar, eu vou primeiro, tá? Daniel, eu me inscrevi. Bom, muito bom te ouvir, assim. Eu fiquei pensando muito nesse lugar que o Marcelo falou, né?
do caminhar, do tempo do deslocamento, do tempo de digerir as coisas, que a gente vive num tempo que a gente não digere o que a gente vive, né? A gente sai daqui cheio de coisas e dobra a esquina e já tem outras coisas para elaborar e parece que a gente não elabora a vida. E lembrei também do medalhista brasileiro lá, o Arthur Ávila, que ele fala isso numa reportagem, que ele também no Rio de Janeiro, se deslocando no ônibus, a matemática que ele produz é ali, né? Quando ele está indo embora para casa, no ônibus e tal. Mas esse tempo me fez voltar um pouco essa tua experiência do Instituto Acária, da Escola Ateliê. Você falou muito da escolarização do ateliê. Mas eu queria ouvir você um pouco. Eu entendo todas as suas críticas, mas pensando naquelas crianças, aquilo certamente era uma experiência valiosíssima, né? E agora você nesse lugar do estágio, na relação com essa escola que está posta, você também pensa em como essa tua experiência atelieriza, digamos assim, a escola, né? Não escolariza o ateliê, mas atelieriza a escola. E nesse movimento da insubordinação, da criatividade, a arte é muito essa potência. Então, queria que você talvez refletisse um pouco o quanto essa experiência sua também te permite lidar melhor, talvez, ou lidar com alguma estratégia com esse contexto. E só falar de duas experiências, não sei se você conhece, para deixar uma sementinha assim do marceneiro vivo. Tinha um espaço em São Paulo que chamava Tempo e Espaço, que era para crianças também, era pago e tal, mas a criança tinha isso, ela ia até lá e tinha estagiários de arquitetura, de engenharia, que criavam projetos e ficavam ali naquele espaço fazendo o que elas queriam, com aqueles estagiários, era um espaço maravilhoso. E a própria ideia dos Fab Labs, que acho que foi mais ou menos nessa época também o Haddad construindo os Fab Labs na cidade, que eram espaços públicos. Não sei como está isso hoje em São Paulo, mas se você circulou por esses espaços e como que você chegou a viver ou não essa interação com a escola. Você quer ir junto, Elô? Daí você... Não tem relação. Daniel, obrigada pela apresentação, parabéns, também gostei muito de ver esse caminho que você tomou, né, que não é só acadêmico, né, aí fui para lá, fiz isso, mas conta mesmo essa sua história de ser professor desde que você ainda não era nem um estudante da matemática, e muito legal. Você é a segunda pessoa que quer ser professor de matemática, que eu conheço, que quer ser professor de matemática por conta das aulas particulares. O Rômulo foi assim também, só que ele, ao contrário de você, ele não entrou na matemática para fazer outro curso. Ele entrou para fazer engenharia e desistiu porque ele começou a dar umas aulinhas, gostou de ser professor e quis fazer o curso de matemática. O pai dele falou, então você vai se sustentar sozinho. Aí ele saiu da engenharia da USP, foi para a matemática e aí que ele deu aula mais de matemática, porque ele teve que se sustentar sendo professor de aula particular. Aí é um caminho parecido nesse sentido. Mas o que eu queria te perguntar é mais sobre esse final e sobre agora essa pesquisa que você está entrando e fazendo, e que você traz a questão das plataformas, né? E que eu tenho visto assim, no estado de São Paulo e Paraná, né, a questão das plataformas se tornaram o currículo, né? O currículo no sentido do que o professor lida e produz em sala de aula, e antes da sala de aula, como que ele se prepara, ele tem que olhar para esse lugar, né? E a gente ouve muito isso, né, de que isso está virando um assunto que é assustador a ponto de se pensar que isso pode se espalhar pelo Brasil afora. Não sei se existem outros estados também ainda trabalhando nessa direção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vê isso, né? Aí, se você que tem olhado para essa questão, né, do professor, né, a relação dele com as plataformas e com o livro, né, como que está ficando o lugar do livro na preparação do professor para as aulas que ele dá ou para ele se preparar mesmo, se existe, né, como que está esse lugar, porque ele não tem mais nem tempo para isso, né, preparar a aula, quanto menos, né, não sei. E se for esse lugar, como você vê, né, esse futuro da escola com plataformas, né, e o que seria esse futuro do livro didático que você ouviu lá o professor falando que não tinha futuro, mas eu acho que eu desconfio porque que ele falou aquilo, mas eu queria ouvir de você que você não disse.
por que não tinha futuro, né? Eu desconfio que esse lugar tem a ver com as editoras, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Obrigada. Acho que... Obrigado pelas perguntas. Eu acho que até dá para a gente juntar um pouco, né, as questões. Uma preocupação atual que eu tenho, né, em termos de uma reflexão pessoal, mas também um movimento de pesquisa, né, como sempre, é esse meu lugar que me formei professor dentro do ensino não formal. Né? Porque, tudo bem, Daniel estava na prefeitura, Daniel estava ali no ensino superior, que é uma outra situação, mas é isso, eu estava na educação básica, na prefeitura, estava nessa ONG, mas onde de verdade eu realmente depositei minha vida, meu esforço, minha reflexão, foi nessa ONG. Né? Então eu me formo professor não dentro da escola formal, né? Pensando nessa formação da prática, né? Não uma formação inicial, mas esse meu fazer ali profissional. E eu tenho me questionado bastante sobre isso, né? Como é se formar professor, né? Alguém que ensina matemática. Eu estou pensando professor agora, professor da escola, na escola, né? Dentro de um ambiente que não é escola inicialmente, né? Depois a gente transforma, mas isso é uma reflexão que eu tenho colocado, pensado um pouco sobre o que significa esses contornos da educação não formal ou informal. É algo que eu ainda estou, de fato, digerindo, mais spoilers, né? Eu escrevi, fiz um resumo, vou apresentar isso lá no México, lá em Guadalajara, no meio do ano, uma discussão sobre isso, sobre o que é me formar professor para a educação, para ir na educação formal, a partir, né, de uma experiência não informal, né? Então é algo que, de fato, é um movimento que eu tenho feito de pensar. E essa questão do atelierizar a escola ou a sala de aula. Né? Depois a gente arruma um título melhor. Eu acho que tem mais específico. Bom, ainda bem que está gravado. Bom, eu acho que tem o lado das atividades. Eu acho que as atividades sempre é possível fazer. Eu posso, e eu tenho essa vontade, inclusive, aqui na universidade, né, de trazer experiências com marcenaria, né, para os cursos aqui de estágio supervisionado, de práticas de ensino. Agora, eu não sei se eu estou atelierizando a sala de aula simplesmente por trazer atividades de ateliê para dentro da sala de aula. Tem uma questão que isso me incomodava lá, essa falta de... Havia sim intencionalidade no trabalho, mas a falta de um currículo, né, entendido de uma forma mais ampla, isso era muito complicado, porque eu não conseguia avançar de fato com aqueles alunos. Só conseguia avançar de fato quando a gente transforma em escola. Quando a gente transforma em escola, eu talvez... Aí é uma escola, por isso que o nome é ateliê escola, né? É uma escola que convive ali junto com a prática de ateliê. É uma coisa bastante misturada. E o professor, a professora, né, que está lá atualmente, dá aula, aí ela dá aula de matemática mesmo, dentro da marcenaria, com um currículo, né, com um começo, meio e fim, com uma sequência, ali, esse trabalho né, com uma sequência didática dentro do ateliê. Aí sim eu posso dizer que eu vi, aí mais até no que eu ouvi, porque eu só trabalhei lá na implantação dessa escola, né, não consegui acompanhar o desenvolver ali, quando a gente de fato escolariza. Então eu senti que escolarizar o ateliê teve mais sucesso do que o atelierizar a escola. É uma percepção que eu tive. Agora, as experiências de ateliê eu acho super interessante, ajuda a quebrar um pouco isso, né? O que é matemática, é trazer essa matemática e o conhecimento que cada um tem sobre matemática, a visão que você tem de matemática para dentro aqui da sala de aula, como resolver problemas ali que vem da prática, é isso, como é que eu acho o centro ali daquela, né? Como é que eu corto
com o ângulo, como eu faço os descontos ali, porque você tem que levar em consideração, não, essa serra tem 3 milímetros, Daniel, então você vai cortar a madeira, perdeu 3 milímetros. Essa serra aqui, ela tem um só, então você pode, essa madeira é assim, essa tem essa espessura, tem essa, dá para fazer assim. Dados os problemas, os contornos da prática ali, né, da realidade, o que eu faço ali com matemática, mas não mais naquela coisa pastelaria, né? A pessoa quer um carrinho, tá bom, faz carrinho. A pessoa quer uma casa de boneca, faz casa de boneca, porque é difícil de você ter um projeto, né, na verdade. Então isso é uma dificuldade, eu acho que é algo para a gente discutir, né? O quanto é possível fazer uma prática só de projetos. Eu tenho dificuldade de trabalhar, mesmo eu partindo de pensar uma pedagogia por projetos full, 100%. Né? Eu vejo, por exemplo, a Amorim Lima, né, que tem em São Paulo, que tem um trabalho bastante interessante, e outros, eu vejo críticas, né, de professores em como conseguir conduzir e tudo, eu vejo dificuldades. Assim. Mas é algo que eu estou sempre disposto, na verdade, a investigar, porque é algo que eu gostaria assim, de atelierizar, apesar de ter sentido isso, essa pulga atrás da orelha, que eu vi melhores resultados ao escolarizar o ateliê do que o contrário. Por isso que eu digo que eu acabei estragando ali o ateliê. Vira outra coisa, né? Vira outra coisa, isso, não vira nem ateliê nem a sala de aula tradicional. Eu trabalhava numa escola keynesiana que tinha um momento que a gente tinha que trabalhar que chamava de ateliê. Só que o ateliê não é nada de ateliê, né? Na sala de aula de matemática, então, fica, né, faz uma produção diferente, usando teoremas de Pitágoras. Você faz lá, mas assim, parece que é artificial, né? É matar o ateliê, assim, da essência do que se é assim. E é isso, eu sinto essa falta, né? O cara sai super hábil em obter centro da rodinha lá. Mas não sabe fazer, ele sabe geometria por conta disso, ele sabe 1000 técnicas de encontrar o centro da circunferência. Significa que ele sabe geometria, né? Porque fica meio limitado a essas situações muito particulares. Você não consegue explorar tudo que tem. Aí tem uma questão de níveis diferentes, né? de organização mesmo, de trabalho pedagógico, tudo. E que quando você começa a pensar isso, você começa a pensar em escola, né? Aí a gente começa. Logo de cara, eu escolarizei a marcenaria, ainda que eu não estivesse falando de escola. Por quê? Eu tinha que fazer, eu falei que eu fazia um projeto, desenho. E dava errado, né? Porque o meu jeito ali não funcionava. Só que essa minha sala que estava em cima era um janelão e eu conseguia ver a marcenaria, né? E eu ficava muito nisso de será que meu projetinho vai dar certo, né? Aí lá vinham alunos de volta e deu errado. Então eu tinha esse olhar de cima da marcenaria e tinha essa correria. E um dos que até apareceu por aqui, dos grandes, né, educadores ali, né, mestres para mim, é o Leleco. Ele era um cara, eu via o tipo de interação que ele tinha com aquelas crianças, com aqueles adolescentes com espaço. Era assim, um educador de mão cheia, que passava numa serra circular enorme, que ela não se deixava as crianças e adolescentes mexerem, fazia uma fila de crianças e adolescentes com o seu papai esperando ele cortar, e ele passava o dia inteiro. E eu via o quanto ele era um educador, assim, que ele estava preso, literalmente preso ali naquela máquina. E quando eu desço para o ateliê, eu começo a tentar organizar um pouco, pedagogicamente, porque essa era a minha experiência, né? Eu organizo pedagogicamente aquilo, né? Vamos fazer assim, você vem para cá, Leleco, você consegue ajudar o fulano a fazer nessa máquina aqui? Chegou a ideias ousadas, gente, vamos vender essa porcaria, essa máquina gigante que tem aqui, vamos usar o dinheiro para comprar máquinas menores que as próprias crianças possam usar com mais segurança. A gente começa a mudar o ateliê de modo que se tenha um projeto, que se tenha uma organização do tempo ali, porque era frustrante para a criança. Ela vinha, queria o seu carrinho, mas dada a forma que a gente estava organizando, ela saía sem carrinho, ela ficava frustrada, não queria voltar, e na situação que a gente vivia lá, era porrada, aí descambava, né, para todos os lados.
virava uma frustração. Então, quando a gente começa a organizar, não só os alunos começam a mexer melhor nas máquinas, interagir melhor com o fazer da marcenaria, como eu consigo liberar esses grandes educadores que tinham lá, né? O Leleco, o gigante, um cara que aparece ali, é gigante, que é um cara super alto, as crianças chamavam ele de gigante, que eram caras grandões, né? Broncos e os melhores educadores, as pessoas. E as crianças amavam eles de uma forma assim que não dá para medir. E aí eu consigo liberar justamente essas pessoas a organizar a oficina de marcenaria, o ateliê, para estar mais junto das crianças. Então eu vou, de alguma forma, criando uma gestão ali do próprio tempo, ali, pedagógica da marcenaria. E as donas falam: Daniel, o que você fez na marcenaria? Eu falei: pronto, agora que eu estou demitido, né? Eu sobrevivi no começo, agora eu sou demitido. Falei: não sei, né? Não sei o que eu fiz. Elas: não, tá funcionando. Eu nunca vi a marcenaria funcionar tão tranquilamente, não tem ninguém gritando, jogando martelo um no outro, tá funcionando. E aí eu falei: contei um pouquinho. E ela: nossa, é isso. E aí, pouco depois, eu vi o coordenador da marcenaria. Eu que mal sabia empregar, e por conta disso. Então, essas experiências eu acho que vão moldando. Já é uma experiência de escolarizar o ateliê, né? Que não fica tanto pastelaria. O que eu quero, você quer o quê? Um carrinho de calabresa, né? Isso, de queijo e sai. Mas era muito importante receber essa demanda dos alunos, que é legítimo do aluno. Vou contar, eu sei que estou atrasado, mas vou contar só um. Um aluno me veio, mas são coisas que são relevantes para a gente nessa nossa formação. Eu quero fazer um cofrinho, ele tinha medidas muito especiais para o cofrinho. Ele chegou com uma medição, tinha que ser um cofrinho mais ou menos dessa altura, que tinha uma base também, mais ou menos assim, era uma base meio quadrada, e ele era comprido. Difícil para um cofrinho ser ali. E ele falava cofrinho, mas no fim eu falei: vai fazer o corte para colocar o dinheiro, a moedinha? Não precisa. Mas precisa de cadeado. E a gente tinha uma política, lá eu te dava os cadeados, mas não dava para dar um monte de cadeado no mesmo projeto. E ele insistia: tinha que ser 2 cadeados. Tem que ser, falava: não dá, não sei, eu já estou inventando um cofrinho de uma dimensão nada a ver aqui. Tem que ser, e bateu o pé, fez birra, xingou, e tinha que ser. E aí eu desci, nessa época eles estavam lá em cima, desci para falar com o Leleco, cara, por que quer que seja 2 cadeados? O Leleco era muito rígido com essas coisas, era uma pessoa super rígida. Tudo bem, eu faço 2 cadeados. Falei: caramba, o que tem de especial? E aí depois eu conversei: por que 2 cadeados? A questão era assim, os pais dele a mãe fazia, passava o café de manhã, punha numa garrafa térmica, que tinha essa dimensão, só que se o pai chegasse em casa, ele tomava o café inteiro, a mãe não tomava, porque ela saía para trabalhar, e virava briga. Ou acontecia o contrário, a mãe não aguentava, tomava todo o café, quando o pai chegava em casa, não tinha café, dava briga. Então ele quis criar um cofrinho que resolvia o problema familiar das brigas que ele tinha, que ele via entre pai e mãe. Virou aquela coisa de gangster: só abre a caixa do café, os 2 juntos, cada um com a sua chave. Espetacular. Então, é a forma que ele resolveu o problema, também o problema de casa, né? O problema familiar que ele vivenciava todo dia ali. Vou acabar com as brigas na cabeça. Acabar com as brigas. Então, esse tipo de coisa e que, se a gente tivesse também um currículo super rígido nesse sentido, nunca teria tido essa oportunidade de que ele fizesse esse tipo de coisa. Né? Plataformas, né? Quando eu chego aqui, eu chego pensando num projeto, é isso que eu falei, né? Essa relação com o livro didático, quem é o autor, o lugar do autor, as figuras desse autor, das editoras, e especialmente da relação do professor, da professora que está na rede com o livro didático. E aí eu percebo, porque até então eu estava vivendo nesse mundo, né? Ou da UNG ou
depois na Univesp, então eu sabia desse movimento de plataformização, mas eu estava fora, né, dessa relação. Então eu não sabia o quão pesado estava. Aí quando eu chego aqui e começo a atuar com um estágio supervisionado e começo a interagir melhor com as escolas, aí sim eu entendo o cenário, o quão difícil está esse cenário. Os nossos, eu acho que não tem ninguém aqui, mas os nossos alunos da graduação, muitos se desestimulam, inclusive, é para isso que eu estou me formando, vem uma distância muito grande entre o que a gente está discutindo aqui e a prática que ele está enxergando ali na sala de aula, e a gente está tentando cavar espaços, né? Dá para problematizar o que está na plataforma, o que está no Matfic, por exemplo, que é o do ensino fundamental, ou mesmo a Khan Academy, né, que eles usam muito no médio. Alguns professores topam, então é possível criar atividades lá dentro de sala de aula, mas sem, não dá para eu fugir completamente. Você dá o play, tá aqui, plataforma, né, rolando. Vamos propor uma discussão aqui que problematize alguma coisa ali da plataforma, em algum sentido, mas são pingos, tá, gente? Não é a regra, não é a realidade. Os nossos alunos estão vivendo uma situação de ajudarem as escolas a ganhar estrelinhas, né? Porque você faz você desenvolve, né, as atividades e vai ganhando, o aluno da escola, né, vai ganhando as estrelinhas né, conforme ele vai avançando, bem gamificado, né, tem essa coisa. E o negócio, já tanto alunos quanto os professores perceberam que os nossos estudantes, né, estagiários, são um atalho para ganhar estrelinha, né? Então, fulano, fica lá, ajuda aquele grupinho que está com dificuldade. Nosso aluno vai lá, ajuda aquela turma que está com dificuldade, ganha suas estrelinhas, a turma ganha estrelinha, o professor ganha estrelinha, a escola melhorou, estrelinha para a escola, e vai, né? Se bobear, ensinou com o bolsista também, né? Com certeza é isso. Sim, o bolsista do Eli sempre está ajudando a ganhar Ele estrelinha. não, e agora ficou pior, pelo que eu estou sabendo com esses bolsistas que eu estou orientando, né? O professor, com os slides, isso fica registrado na plataforma, eu não sabia. Não basta usar, eles veem quanto tempo. Fica registrado e o secretário, às vezes, vê diretamente. Eles têm 2 anos, 4 anos. O secretário, que é dono da empresa, com 23%, ele vê se você está usando e depois se você deu os 10% e acessa o celular de alguns dos alunos. Para tentar ver se teve isso. Olha que coisa mais doida. Você entende? É 1984 agora. Tá vendo? Mas vamos ver que seja ficção de novo, né? Mas é verdade. Pior que não é. Mas é verdade. No futuro a gente deixa para depois. A atividade é assim, né? Bom, Daniel, agradecer muito, né? Que, não sei se o Daniel falou, mas enfim, o Daniel está credenciado aqui no programa, né? Imagino que temos aí a seleção também do meio do ano, então vocês conhecendo pessoas, temos aí mais um docente e voltamos daqui a pouco com a jornada da Diana.